Gente, hoje eu tinha preparado duas partes da matéria para vocês, mas eu vou estar aplicando só a primeira parte da democracia para a gente falar bastante. E semana que vem eu comento sobre a próxima parte, que é mais uma questão histórica, sabe? Mas, tipo assim, é importante, óbvio, mas é mais uma parte, assim, de história mesmo para todo mundo. Sobre o Estado e tal, o surgimento do Estado e aqui no Brasil também. Então, eu vou passar só na próxima aula. Fala sobre. Gente, eu não vou ligar a câmera hoje, porque eu tive que trocar de ambiente, assim, né? Por causa do feriado, minha casa acabou ficando bastante cheia. Então, assim, tá bem complicado. Mas eu vou dar pelo menos essa parte da matéria para vocês, para não ficar sem nada essa semana. Então, eu vou compartilhar com vocês. Tudo bem. Como eu falei, hoje a gente vai falar sobre democracia. Não sei se a gente falou que eu falei que ia falar sobre democracia, mas hoje a gente vai falar sobre democracia. Nossa, esquisito. Calma. Ai, que bosta de problema. Desculpa. Tive um probleminha com o slide. Mas já vou arrumar. Pronto, acho que foi. Tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre democracia, tá? Já é o finalzinho da matéria, assim. Tem mais só dois assuntos pra gente tratar. E a gente falou bastante ao longo da teoria geral do Estado, né? Sobre a sociedade, sobre as formas de governo. E a gente tem que entrar na democracia, que é o regime, né, político que é mais utilizado, acredito, hoje no mundo. Vamos aqui para o nosso lado, né, tipo, na parte ocidental do mundo. E é importante a gente saber. Começando com a democracia, a gente lê o governo do povo, tá? A gente vai ver que tem algumas interpretações, tipo, desse governo do povo ser mais direto ou menos direto, tá? Mas a gente pensa, então, que é um governo da maioria. A gente não pode dizer governo da maioria, mas um governo do que o povo escolhe, do que o povo delibera. Essa ideia de democracia, ela surge lá na Grécia Antiga, e a população lá, ela era pequena, era uma população pequena, sabe, que decidia as, as normas, o regime que eles iam seguir, tá? Eles escolhiam os representantes. Então, a democracia lá, a gente pode falar que era bem direta, porque as pessoas, tipo, estavam envolvidas, só que era uma pequena parte. A gente vai chegar nisso. Bom, falando sobre a democracia clássica. Bom, São Tomás de Aquino falava, né, acredita que todos devem ter alguma parte no exercício do poder. Ou seja, a participação do povo em decisões que afetam em grandes decisões que afetam muita gente, é bem importante, sabe? Para que a gente tenha, para que todos tenham alguma parte ali no exercício do poder, sabe? Porque isso vai fazer a gente sentir aquela sensação de pertencimento, sabe? E de querer fazer parte e de respeitar as normas. Já para Rousseau, as decisões políticas tinham que ser entregues ao povo. Rousseau acreditava no governo da maioria, literalmente, assim, isso da deliberação ter que ser feita pelo povo, sabe, através de assembleias e tal.
Só que, durante o século XVII mesmo, ele já viu que isso era meio inviável, porque a população era muito grande. Então, para todos se reunirem, é uma coisa que não tem como acontecer. Então, a gente ia precisar de pessoas que intermediariam as nossas vontades para fazer as nossas decisões, para, tipo assim, tomar as decisões que a gente acreditasse que fossem as melhores. E o Hans Kelsen, que é da pirâmide de Kelsen, né, que a gente estuda bastante no direito, fala muito sobre, a gente, ele acreditava, né, ele classificou a democracia e a autocracia, né, ele acreditava nessas duas formas de governo. A democracia seria quando a gente tivesse uma participação efetiva dos governados na escolha dos governantes, e eles ajudariam na elaboração do ordenamento jurídico. E a autocracia é quando isso não existe, quando o povo não participa das deliberações, não escolhe os representantes e, e não participa do ordenamento, da criação do ordenamento jurídico, da reformulação e tal. Bom, a democracia, a opinião pública e diálogos. Obviamente, a opinião pública é um termômetro dos sentimentos do povo, importantíssimo. A gente precisa dessa opinião pública para ter uma noção de como o povo está tá sentindo em relação aos governantes, as metas que esses governantes estão impondo, assim, que eles vão perseguir, e, e a opinião pública que deve guiar a, a, os rumos que esses governantes que foram escolhidos vão tomar. Porque eles foram elegidos pela gente, mas, assim, a gente precisa eles precisam seguir o que a nossa opinião, a nossa, tipo, opinião pensa, sabe? Que a opinião pública pensa. Caso isso não acontecesse, ia ter uma ditadura da maioria. A gente diz uma ditadura da maioria porque a maioria das pessoas que elegeriam os seus governantes, assim, né, que eles entendem que tem mais, que sim, eles se identificam mais. E aí, né, já porque a maioria que foi a responsável pela eleição daqueles governantes. E aí, se a gente não tiver esse balanço da opinião pública, o governante ele ficaria num poder irrestrito. E o que a maioria decidisse ia ser o que vale. E a gente pode perguntar se isso não seria o significado da democracia, né? E o que a maioria quer que vai ser seguido, mas a gente precisa colocar outros pontos de vista em, em perspectiva, não é só porque a maioria foi eleita, a maioria dos governantes foi eleita por uma maioria, que os outros grupos têm que ser, como fugiu a palavra, assim, desprezados, sabe? As opiniões deles e as necessidades deles têm que ser ignoradas. Então, não é isso que a gente quer. A democracia é um governo para o povo, é do povo para o povo. Então, assim, apesar de uma maioria concordar com A, ainda tem a maioria que discorda de A e prefere B, e a gente precisa atender também essa minoria. Quando a gente fala, então, sobre a democracia, né, a gente precisa que existam alguns diálogos que vão ser imprescindíveis para a sobrevivência dela, porque ela é uma forma de governo muito frágil, todo mundo, a gente sente que ela está sendo atacada, e a gente precisa manter que esses diálogos sejam mantidos e que eles sejam permanentes para que a democracia sobreviva. Então, a primeira é entre governantes e governados, realmente, assim, das pessoas que foram eleitas, das pessoas que elegeram essas pessoas.
Então, assim, isso mesmo da pesquisa, da opinião pública, está sempre presente para poderem ver, para os governantes terem uma ideia de como eles vão ser guiados. Entre o parlamento e o executivo, o parlamento é o legislativo, né? Ele que faz as leis e tal, o executivo que administra o Estado e tal, mas os dois precisam estar em um constante diálogo, porque o segundo, o executivo, que vai colocar em prática as deliberações que o parlamento tiver, entendeu? Então, quando um não está em harmonia com o outro, ou assim, o diálogo é inexistente, sabe? Acaba criando uma situação ruim para o povo, sabe? Outro diálogo importante entre as minorias e maioria, como eu falei, a gente precisa, a maioria é o que decidiu e tal, mas a gente precisa atender também os grupos minoritários, porque esses grupos são os que são mais vulneráveis no sentido de direitos, sabe? Quando a gente fala de direito, elas são aquelas pessoas que, querendo ou não, eles têm os direitos deles, às vezes, restringidos, oprimidos, não têm os direitos na prática plenos, assim, sabe, de serem efetivos e terem efeitos na sociedade. Então a gente precisa pensar nesse grupo e é extremamente importante pensar nas minorias, apesar de ser a maioria que elegeu e decidiu e ganhou uma eleição, por exemplo, a minoria não pode ser nunca desprezada. E entre Estado e grupos de pressão também é muito importante ter esse diálogo. Os grupos de pressão, elas são entidades ou instituições que vão estar ali atuando junto dos órgãos, principalmente das funções executivas e legislativas, né? E eles vão ali tentar, eles vão fazer o lobby, né? Eles vão fazer pressão mesmo, vão questionar, vão pôr ali sabe, tipo, contestar as deliberações do Estado. A gente tem exemplos de grupos de pressão como sindicatos, militantes, a imprensa mesmo é um próprio grupo de pressão, a igreja, ONGs e os próprios partidos políticos, que vão estar ali fazendo, né, aquele contrapeso para o Estado não ter um governo, um poder restrito, assim, e fazer só o que foi eleito, né, vai resolver. Bom, então, a gente passando por isso, a gente pode falar que existem alguns tipos de democracia. Como eu falei, no começo a Grécia tinha esse tipo de democracia, né, que a população se reunia para poder deliberar sobre alguma questão, tal, para eleger alguma pessoa para determinado cargo. E, e a gente tem e aí isso surgiu alguns tipos de democracia, né? São três: direta, indireta e semidireta. E, e eu vou explicar um pouquinho de cada uma. A democracia direta, ela é aquela que a gente pode observar muito bem, por exemplo, na Grécia, na época das cidades gregas e tal. A Grécia é um grande... Quando a gente pensa em democracia, a gente com certeza pensa na Grécia. Surgiu lá essa ideia de democracia. Então, assim, muito importante. E foi lá que a gente teve uma noção de como seria essa democracia direta. Nela, a gente não tem intermediação. Como assim não tem intermediação? Realmente, a gente não escolhe alguns governantes que vão tomar as decisões que a gente acha melhor, sabe? Eu acho que, assim, ninguém hoje consegue concordar 100% com o político, assim, tipo, tudo que ele fizer, eu acho que tá certo. Mas a gente tem pessoas que a gente acaba tendo uma identificação maior e que a gente acredita que vão correr atrás, né, dos objetivos que a gente pensa para uma sociedade melhor. E quando a gente fala da democracia direta, isso não existe. A gente não vai ter esses representantes que vão fazer esse trabalho, assim. Literalmente, você vai numa assembleia e a sua decisão você vai fazer valer. E, tipo assim, sabe? Você tem 15 ideias de como a sociedade vai evoluir, assim. Essas 15 ideias vão ser ali postas em prova, vão ser
sabe? A sua vontade ficava muito, muito, muito explícita ali, sabe? Não tinha uma intermediação entre a sua vontade e a de outra pessoa, que pode às vezes destoar um pouco, sabe? Ela é uma democracia que foi idealizada por Rousseau, democracia direta. Como eu falei, ele mesmo viu que não tem como aplicar, né? Lá no século XVII, tá? Já era uma coisa inviável juntar todo mundo, do povo, para fazer uma deliberação sobre alguma norma, alguma coisa. E hoje a gente vê, realmente, não tem como a gente juntar todas as pessoas, sempre fica faltando alguém, sabe? Para a gente fazer uma deliberação. Então, literalmente a democracia direta, ela é uma coisa idealizada, porque é muito difícil de ser aplicada. Hoje em dia, como a gente existe democracia direta hoje e tal, existe, gente. Existe. A gente pode falar um exemplo, assim, um exemplo clássico, mais citado, dos cantões suíços. Nesses cantões suíços, são regiões da Suíça, né? A gente até explicou eles numa outra aula passada sobre. Ai, esqueci agora. Mas que a gente falava sobre Estado, né? Sobre. Não é formação, mas assim. Sobre tipos de Estado, né? Que a gente pode ver. E aí a gente falou sobre os cantões suíços. E, enfim, hoje lá a gente tem esse tipo de democracia, geralmente porque é fácil reunir o povo, tá? Não é fácil, mas assim, são uma população menor. Então é mais tranquilo, assim, estarem todos reunidos para poder deliberar sobre alguma coisa. Depois disso, a gente tem a democracia semidireta. A democracia semidireta é a que nós temos no Brasil hoje, tá? Ela é aquela que tem as deliberações do interesse coletivo tomadas por representantes do povo, que esse coletivo mesmo elegeu. Mas, nas democracias semidiretas, a gente tem algumas decisões, alguns instrumentos que podem ser usados pelo povo para tomar decisões para o governo, para a sociedade. Então, um pouco de deliberações tomadas pelos representantes, mas algumas pelo povo diretamente. A gente vai ver isso. Realmente, a gente tem essas deliberações que são tomadas pelos representantes, né? Geralmente são os representantes que cuidam das leis, das normas que vão ser feitas, mas algumas a gente vai consultar diretamente o povo. Vou dar um exemplo de que já aconteceram no Brasil, mas, enfim, falando, né, juntando assim com esses exemplos e tal, a gente vai falar sobre alguns instrumentos que são usados na democracia semidireta para poder consultar o povo e ver o que eles esperam da sociedade, né? O que eles vão decidir ali. É uma coisa mais difícil e tal, mas, enfim, a gente tem alguns instrumentos que a gente usa para poder fazer essa deliberação pelo povo. O primeiro instrumento é o plebiscito, tá? Ele é uma consulta popular sobre alguma matéria que ainda vai ser aplicada, certo? Ou seja, a gente ainda vai ter o legislativo pensando naquela matéria. O último que teve no Brasil foi em 1993. Se eu não me engano, foi um plebiscito para a gente poder decidir se continuaria como uma república presidencialista ou se a gente trocaria. E foi decidido manter a presidencialista, mas foi nesse sentido o plebiscito. Ou seja, por quê? Se o povo votasse que preferia mudar para uma república parlamentarista, por exemplo, acho que a gente colocou até monarquia. Se a gente quisesse voltar para uma monarquia, o legislativo teria que abraçar essa ideia, pegar essa matéria e deliberar. Então, por isso, antes do legislativo pensar, sabe? Então, antes da mudança acontecer. E o referendo
o referendo e o plebiscito, juntando aqui, os dois fazem parte, né? Eles estão previstos na Constituição Federal, certo? Então, na nossa Constituição tem falando sobre plebiscito, falando sobre referendo. O referendo, diferente do plebiscito, também é uma consulta popular, né? Mas essa consulta, ela não é prévia, sabe? Não é antes de pensarem nessa matéria, nessa norma. É uma consulta póstuma, sabe? Depois que a matéria já foi apreciada pelo legislativo. E aí que para ser promulgada e para ter eficácia é levada a opinião do povo em consideração. O exemplo que a gente teve aqui no Brasil foi sobre o Estatuto do Desarmamento. A gente teve um referendo sobre o Estatuto do Desarmamento. Então, é uma lei que já foi contemplada pelo, né, o conteúdo legislativo já foi contemplado pelo Poder Legislativo, e a gente só vai decidir se aquela lei vai ter eficácia no nosso plano, se ela vai ser promulgada. O veto popular, ele é a desaprovação de uma matéria que foi votada pelos órgãos, né, legislativos. E a população, ela decide, então, a veto popular, ela decide não aplicar aquela lei. A lei é vetada. Então, assim, a gente não tem uma deliberação, como no referendo, que a lei ainda não foi promulgada. No veto popular, a lei já foi promulgada e os cidadãos decidem vetá-la. Decidem que ela não vai ter eficácia no nosso plano. O recall, que do inglês é chamar de volta, e é quando a gente, por votação popular, desaprova, censura algum governante, algum ocupante, né, que está em algum cargo político, e por essa desaprovação da população, ele perde esse cargo. Então, a gente não tem isso no Brasil, eu acredito. Quando a gente meio que pede para o representante eleito sair, a gente fala de impeachment, por exemplo, mas assim, o recall é bem mais direto. Literalmente o povo não está concordando, o povo pede para ele sair, não tem que passar por nada, tipo, no legislativo, no Senado, sabe, na Câmara, no Senado. O povo decidiu que quer que ele saia e ele vai sair. E por fim, a gente fala de um instrumento que a gente pode usar, né, na democracia semi-direta, é a iniciativa popular. Ou seja, a gente tem aqui no Brasil, né, e é aquela iniciativa para a criação de projetos de lei. Então, normalmente, assim, né, via de regra, a gente delega essa função de criar leis para o legislativo. Então, eles que vão deliberar sobre matéria de lei, depois vai para o executivo para ele sancionar ou vetar. Mas, na iniciativa popular, a gente meio que já pede para aquele projeto de lei ser criado, entendeu? A gente pede para ele para ter uma lei sobre isso. Então, a gente tem essa iniciativa e aí os governantes legislativos vão atender a esse pedido do povo. E, enfim, a gente aqui no Brasil, então, tem 3 desses instrumentos, né? A gente não tem o voto popular, mas a gente tem algumas iniciativas para poder estar implementando ele no Brasil, mas a princípio, na Constituição, a gente tem definidos, né? A gente tem como direitos o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular mesmo. Bom, e aí, por fim, na democracia indireta ou representativa, é a que é mais aplicada hoje, tá? No mundo. E por razões pragmáticas mesmo, sabe? Por ter uma população muito grande, acaba que é muito difícil ser feita
essas deliberações com a participação do povo, sabe? Acho que até hoje no Brasil, se a gente marcar, sei lá, um plebiscito, é uma coisa complicada, sabe? Porque a gente pode ver, por exemplo, em eleições, assim, porque é feito por voto, sabe? A gente vai, tipo, numa urna, votar e tal. E, assim, não são todos que comparecem, a gente tem uma abstenção muito grande, sabe? Então é muito complicado. E aí, a democracia indireta ou representativa é a que acaba sendo escolhida, porque né, é mais aplicável no nosso mundo contemporâneo hoje. Nessa tipo de democracia, a gente tem uma perfeita distinção entre os governantes e os governados. Tá? A gente, tipo assim, os governados, mediante o processo eletivo, vão escolher os governantes que vão passar a representar esses governados, sabe? E isso, sim, em questões de mudança, do ordenamento jurídico, em votações que sejam importantes, a gente está cedendo o nosso direito de decidir para alguém, para um representante. Como eu falei, provavelmente a pessoa que a gente mais sente afinidade, mas sente uma identificação. Enfim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Embora Rousseau ele fosse adepto da democracia direta, ele acabou, como eu falei, tendo que aceitar a democracia representativa, porque é viável, sabe? Não tem como a gente pensar numa democracia direta hoje, porque acabaria virando um governo de poucas pessoas, sabe? Poucas pessoas teriam voz efetiva, sabe? Mas ele sempre defendeu a ideia de uma assembleia popular, sabe? E que a gente tivesse ali essa ideia de que, além do legislativo, a gente teria assembleias para também deliberarem sobre, sabe? Não seria uma coisa incomum, assim, as pessoas deliberarem sobre o futuro da sociedade, sabe? Bom, e por fim, a gente já vai terminando a aula, falar sobre o exercício da democracia representativa, que é o sufrágio e o voto. Né? Quando a gente está na democracia representativa, que é isso da gente escolher um governante, a gente vai escolher esse governante por meio do sufrágio, por meio do voto, mas a gente tem esse direito ao voto por causa do sufrágio, certo? O sufrágio, ele é o direito de escolha que é conferido para algum cidadão que vai preencher alguns requisitos legais para poder ter esse direito. A gente já viu vários exemplos, assim, de sufrágios ao longo da história, mas sufrágio censitário, sufrágio masculino, universal, que é o que a gente luta hoje, né? Então, assim, esse direito de poder de escolher alguém, né? É o direito que a gente tem para poder escolher um representante. E o voto é um instrumento, tá? Pelo qual a gente vai exercer esse nosso direito. Então, o direito de voto se chama sufrágio. E o voto é o instrumento que a gente vai usar para exercer o sufrágio, certo? Enfim. Bom, o voto a gente vai usar ele para poder conferir o direito de alguém governar a gente, certo? E, bom, como eu falei, né? Expliquei o que é os dois, mas a gente falando sobre sufrágio universal. A gente tem várias formas de sufrágio, tá? O universal é o mais amplo que a gente almeja, mas a gente tem formas restritivas, assim como eu falei, né? Censitário, masculino, por exemplo, que restringem-se essas pessoas que teriam direito de escolher os governantes. No caso do Brasil, né, a gente tem que é universal, né, o sufrágio, mas a gente precisa que as pessoas tenham a partir de 16 anos, né, não sendo obrigatório com 16 anos, só a partir de 18, mas a partir de 16 anos
o cidadão já tem o direito, né, de escolher os seus governantes. As pessoas precisam ser cidadãos brasileiros e que não tenham qualquer impeditivo de ordem judicial de exercer aquele sufrágio, por exemplo, uma suspensão de direitos políticos, por exemplo. Então, não desrespeitando esses requisitos, que hoje em dia a gente pode falar que são poucos, porque a gente estudou história e antes eram assim, uma lista, sabe? Pessoas analfabetas não podiam votar e tal, e hoje a gente já reduziu bastante. Pessoas maiores de 16 anos que não tenham nenhum impedimento, nenhum impedimento judicial para poder votar e sejam brasileiros. Bom, enfim, como eu falei, né, até os analfabetos agora podem se inscrever como eleitores, mas, enfim, a gente tem uma crítica aqui muito interessante para isso, tá? É que, assim, os analfabetos podem ter direito ao sufrágio, mas a gente fala do caso assim, da gente não normalizar o analfabetismo, né? E sim, tipo, extingui-lo. Então, assim, a gente não precisaria deixar os analfabetos deixar, é meio esquisito, mas assim, os analfabetos não precisariam ter ali garantido seu direito de sufrágio se não existissem analfabetos. Mas enfim, gente, é uma questão meio, assim, de pensar, sabe? Enquanto a gente não consegue erradicar o analfabetismo, é muito importante que essas pessoas participem, sabe? É muito importante. A gente tem alguns riscos disso e tal, mas mesmo assim, as pessoas têm que ter o direito de exercer o, o, o sufrágio, sabe? Pessoas muito simples, assim, sabe? Que às vezes não escrevem, não leem, mas têm opiniões e têm uma ideia de sociedade, entendeu? Então a gente não pode excluir essa parte da população só porque, né? O analfabetismo não deveria existir. Mas enfim, gente. Enfim. O sufrágio universal, ele é o direito de escolha conferido ao maior número possível de pessoas, tá? Então, a maioria da população, assim, uma parte muito pequena mesmo, não vai poder votar. Então, essa é o cuidado do sufrágio universal, sabe? Ele quer que a maior parte da população possível participe das eleições para escolher algum representante. O sufrágio masculino, né, ele já é diferente. Só as pessoas do sexo masculino podem votar. Então, as mulheres não estão contempladas. Triste demais, gente. Triste demais isso. E o sufrágio censitário, por exemplo, se baseia no grau de riqueza ou a quantidade de impostos que alguém vai pagar. E aí, isso vai dar o direito para ela de ter, né, de votar ou não. E até a Proclamação da República, sabe? A gente adotou o sufrágio censitário, sabe, da quantidade de imposto que você paga, você dizer se você tem mais ou menos direito de deliberar sobre, de escolher representantes para a sociedade que você vai ser governado, sabe? Independente de você pagar menos impostos que outra pessoa. Então, gente, enfim. Bom, eu não coloquei aqui, mas a gente tem sufrágio cultural também, que é aquele que limita o direito de participação política, de acordo com o grau de instrução do interessado, tá? Então, a gente vai levar em conta a instrução que essa pessoa tem sobre a matéria, né? Para poder deliberar, para poder, tipo assim, entender se ela vai ter direito de votar ou não. Eu não coloquei, mas sim, porque os principais a gente precisa saber. Censitário, universal e masculino, que foram, a gente viu bastante eles marcados na nossa história. E hoje, no mundo contemporâneo, graças a Deus, a gente tem o sufrágio universal. Bom, para terminar, né?
Quando a gente termina, né, de falar, a gente pode citar duas palavrinhas, que é alistabilidade e elegibilidade, nessa coisa de sufrágio de voto. A alistabilidade são condições que as pessoas vão ter para poder votar. Como eu falei agora, se fosse um sufrágio censitário, por exemplo, quem pagava só determinada quantidade de valor de imposto que poderia escolher. E poderia escolher o governante, poderia votar. Já a elegibilidade é a condição para ser votado. A gente não entrou nela aqui, mas algumas condições que a gente tem para a pessoa poder ser escolhida como representante do governo. Bom, gente, aí a gente termina a democracia, tá? E aí eu não vou entrar em Federação Brasileira e Pluralidade, porque é bem extenso, sabe? É bastante coisa. É uma coisa que a gente pode passar rápido, porque é história, sabe? Mas eu quero dar com bastante carinho, bastante atenção para vocês. Então, eu não sei quando a gente vai terminar as monitorias, mas assim, essa é a última semana de provas, eu acredito, do primeiro semestre. Então, eu vou tentar passar, tipo, até o final, até quinta-feira, eu passo esse fim desse slide de Federação Brasileira e pluralidade, e passo também sobre órgãos essenciais da justiça, sabe? Só conferir se é isso mesmo, mas acredito que sim. Então, órgãos. Ai, meu Deus. Funções essenciais da justiça. E aí a gente vai falar um pouco sobre a advocacia pública, a defensoria pública, o Ministério Público, sobre os advogados. Então é bem legal, bem interessante. E aí eu já termino os dois juntos na monitoria da próxima semana. Mas enfim, queridos, muito obrigada. É isso. Espero que tenha sido proveitoso, sabe? Tentei ser o melhor que deu. Hoje foi um pouco complicado para mim, mas tá aí para vocês terem alguma coisinha para estudar pelo menos, tá bom? Enfim, no mais, muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, à tua disposição, é só me chamar no WhatsApp. Muito obrigada. Bom fim de final de semana para vocês.